Eu acho que todos que assistem Goblin Slayer já estão bem cientes de que neste mundo existem deuses. Enquanto quem lê o mangá já sabe um pouquinho mais, sabendo sobre os tabuleiros de Deus e ainda mais sobre o quão grande é o mundo de Goblin Slayer, porque, meus amigos, esse mundo é muito vasto e tem muita coisa acontecendo nele. Os deuses de Goblin Slayer jogam com o mundo como se ele fosse um tabuleiro de RPG. O único intuito deles é poder se divertir e se entreter com essas crianças, e por isso eles não intervêm nesse mundo de forma direta. Mas o negócio é, os deuses que estão vendo esse mundo apenas como um jogo, eles são inimigos? Eles são vilões? Eles são os inimigos finais ou eles são bons? Como que é a Mãe Terra ou o Deus Supremo? Você ficou curioso? Quer saber qual é o real inimigo em Goblin Slayer e se ele é realmente os deuses? Se eu te falar isso agora e tudo que eu peço em troca é aquilo, deixa o likezão bolado e se inscreva aqui no canal. A minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano, se com a sua ajuda eu posso bater ela. Pensem no mundo de Goblin Slayer como uma grande mesa de RPG com 4 lados, onde dentro dessa mesa existe um mundo, as raças, os monstros e tudo mais que nós vemos enquanto assistimos a série. Agora, vamos pensar em quem joga esse RPG? Exatamente. Quem o joga são os deuses, vendo humanos, monstros, masmorras e outras raças como nada além de peões e peças que eles usam para se divertir. Sim, o mundo de Goblin Slayer é um RPG, e os deuses são os jogadores e Game Master. Mas não é todos os deuses em Goblin Slayer que fazem isso, meus amigos, não. Na verdade, os deuses são separados em 2 categorias. E elas são os grandes deuses, que no caso seriam os Game Masters, aqueles que controlam o jogo e contam sua história, e os deuses menores, que seriam jogadores, porque sim, dentro desse mundo, alguns deuses também são considerados como peões, peças e jogadores, enquanto alguns deuses são os Game Masters e aqueles que jogam o RPG. Ou seja, existem os deuses que governam esse tabuleiro, que governam esse mundo existindo fora dele, e existem aqueles deuses que apenas existem dentro do tabuleiro, que existem apenas dentro do mundo de Goblin Slayer, e eles seriam peças dos outros deuses também, ou seja, existem deuses que são peças de outros deuses, enquanto os verdadeiros deuses estão lá fora jogando RPG. Mas qual é a diferença entre eles? É simples, meus amigos. Os grandes deuses, aqueles que existem fora do tabuleiro, existem desde sempre. Ninguém sabe suas origens, ninguém sabe de onde eles vieram. Apenas que, há muito tempo atrás, eles conquistaram todo o universo com os seus dados do destino. Esses deuses adoram jogos de tabuleiro, e por isso eles ficam muito felizes em seguir a aventura de seus peões. Quando aventureiros partem suas aventuras, eles fracassam, ou vencem, ou acontece algo com eles, sempre tem um deus ali na mistura, sempre tem um deus observando, bem de perto e claro, aproveitando essa aventura dele, aproveitando essa viagem. E mesmo dentro da categoria de grandes deuses, eles ainda são divididos em 2 partes, amigos. Sim, mesmo entre os grandes deuses, eles ainda são divididos, que seriam os deuses da ordem e os deuses do caos. Os deuses da ordem são basicamente deuses que seriam considerados bons, são deuses que não tratam os seus peões como brinquedos. Na verdade, eles até mesmo torcem para aqueles aventureiros, eles torcem para que suas aventuras sejam sucedidas e assim eles possam ir em mais aventuras e gerar mais entretenimento para eles. E um exemplo de uma deusa da ordem seria a Ilusão. E a Ilusão é uma das poucas grandes deusas que já apareceram dentro de Goblin Slayer, e ela, como uma deusa, tem muito interesse, gostando bastante de fazer masmorras e aventuras para que os aventureiros a sigam, ou seja, as aventuras que os aventureiros seguem e as masmorras nas quais eles entram são feitas pela Ilusão. Ela cria isso especificamente para que os aventureiros possam desafiar, e assim ela gosta de ver isso. Enquanto, por outro lado, nós temos um grande exemplo de um deus do caos, que seria o Verdade, e ele é um deus extremamente sádico, que adora jogar miséria nas aventuras que a Ilusão faz. Ou seja, na maior parte das vezes que você vê aí um aventureiro indo para uma missão e do nada essa missão ficou muito mais difícil, um monstro extremamente poderoso apareceu e ele morreu por causa disso, com certeza o Verdade se intrometeu ali no meio, porque é o que ele faz. Ele pega as aventuras que a Ilusão criou e taca miséria nelas, faz elas ficarem muito mais difíceis para ver o sofrimento dos aventureiros. Ou seja, a maior parte das vezes que as aventuras ficam muito mais difíceis e resultam em mortes é porque esse deus sádico está na mistura. E os grandes deuses normalmente são referidos como conceitos do mundo, que seriam a verdade, a ilusão, a abundância, luz, escuridão, estrela, tempo, vida, morte, doença, sol e essas coisas. E embora eles estejam por trás desse mundo, embora eles estejam por trás do tabuleiro, eles nunca vão intervir nesse mundo diretamente, porque eles adoram ver como que as coisas se desenrolam durante as aventuras. Eles gostam dessa expectativa de não saber o que vai acontecer, então eles nunca interferem no mundo. Com exceção, é claro, dos deuses do caos, como por exemplo o Verdade, que interfere para deixar as coisas mais difíceis
difíceis ainda. Porém, o resultado eles nunca interferem. Eles podem deixar as coisas mais difíceis, tacar miséria, mas no resultado final eles nunca mexem com um propósito em mente. E por outro lado, enquanto temos esses deuses grandes, nós temos os deuses menores, que seriam os deuses dentro do mundo de Goblin Slayer, os deuses que as pessoas adoram como religiões, os deuses, é claro, que nós conhecemos e vemos tanto os milagres acontecendo. Esses deuses menores seriam a Mãe Terra, o Deus Supremo, o Deus do Conhecimento, o Deus do Comércio e outros inúmeros deuses malignos que também existem nesse mundo. E é claro que eu não irei explicar todos os deuses menores, afinal tem muitos deuses, e você já conhece grande parte deles, como por exemplo o Deus Supremo e a Mãe Terra. E claro, os nomes dos deuses explicam muito sobre eles, tipo, Deus do Conhecimento. Pô, ele é sobre o quê? Conhecimento. Então vocês já sabem, né? Nem preciso falar. E esses deuses menores são deuses que foram criados pelos grandes deuses, ou seja, mesmo que eles sejam supostamente deuses, eles estão mais próximos dos mortais do que dos próprios GMs. Afinal, eles foram criados por eles são peões dentro do tabuleiro do grande mundo. E apesar de que os mortais normalmente não conhecem os grandes deuses, os deuses menores conhecem sim eles. Eles têm uma vaga ideia de que eles existem, porém eles não acreditam e não louvam eles. Os deuses menores são louvados como deuses pelas pessoas comuns, porém os grandes deuses não são louvados como deuses pelos deuses menores. É como se eles soubessem que eles estão ali, mas não dessem a foda, tá ligado? E agora, com esses deuses explicados, vocês podem pensar, pô, mas eles são vilões ou mocinhos? E eu acho que essa resposta seria, no caso, os dois. Os deuses da Ordem não interferem diretamente no mundo, apenas criando masmorras e aventuras para que os aventureiros sigam suas vidas. Assim, eles não ajudam e nem judiam, eles apenas criam e deixam as coisas lá, para que os aventureiros aproveitem isso. Enquanto os deuses do caos elevam a dificuldade de propósito para que eles sofram, para que eles morram. Então, nesse caso, algum deles seria bom? Não, os deuses da Ordem são neutros, eles não ajudam e nem atrapalham, eles apenas criam, enquanto os deuses do caos sim atrapalham e sim são vilões. Eles querem o sofrimento dos aventureiros para se divertir em cima disso. Mas, do meu ponto de vista, todos eles são vilões, porque os deuses do caos interferem diretamente e atrapalham muito a vida dos aventureiros, matando muitos deles com essas pegadinhas chatas e imorais. Porém, os deuses da Ordem não fazem nada para impedir. Se os deuses do caos atrapalham, eles deveriam no mínimo ajudar um pouquinho, dar um incentivo, dar aquele apoio. Porém, eles não fazem nada para intervir além do necessário, e por isso eu também considero eles na categoria de vilões. Afinal, alguns atrapalham e os outros apenas assentem, ou seja, ninguém ajuda. Então, se um lado só é atrapalhado e não recebe ajuda, quer dizer que ele está sendo prejudicado, e os deuses que prejudicam eles são os vilões. Para mim, todos os grandes deuses em Goblin Slayer são vilões, não importa se eles não atrapalham ou não interferem, não importa se eles não fazem nada além de não interferir, porque a não interferência também é uma forma de atrapalhar eles de alguma forma. Pra mim, mesmo que não sejam todos malignos, todos sim são meio que vilões de um ponto de vista bem direcional, digamos assim. E se você está se perguntando o que os deuses acham do Goblin Slayer, tipo, se eles realmente gostam ou não do protagonista, se eles intervêm com o protagonista ou não, na verdade é bem curioso isso se vocês me perguntarem, meus amigos. Os deuses gostam dele. A maior parte dos deuses gostam muito da existência do Goblin Slayer, principalmente porque ele não ferrou ninguém diretamente, mas também porque ele é curioso. Ele interfere diretamente na rolagem de dados dos deuses, quebrando suas vontades e destinos predestinados, enquanto, é claro, segue a sua própria vontade inabalável de matar goblins por onde ele vai. Os deuses da Ordem acham que é divertido assistir às aventuras do Slayer, enquanto os deuses do caos não o odeiam, já que ele não interfere em seus jogos, menos o Verdade. O Verdade não gosta um pouco do Goblin Slayer e acha ele meio irritante, digamos assim. Porque enquanto as pessoas normais têm os seus destinos, sortes, forças e tudo mais, baseados nas rolagens de dados dos deuses, o Slayer não, ele quebra essa vontade. Nada que ele faz é decidido pelos deuses. O que ele faz não é afetado pela rolagem de dados. Ele usa sua experiência, sua sabedoria e sua vontade inabalável para quebrar esse destino. Ele tem uma habilidade muito especial. Ele não é influenciado pelos dados dos deuses e por isso que eles são tão curiosos sobre ele. Até o momento, nenhum deles demonstrou diretamente uma vontade de matar ele ou o atrapalhar. E logo eu devo dizer que sim,
Por enquanto, ele está do lado seguro, embora, é claro, a dificuldade de algumas de suas missões aumentem muito graças aos deuses do caos. No fim, até o momento, os deuses não apresentam nenhuma ameaça séria dentro do mundo. Claro, os deuses do caos ocasionam em muitas mortes, mas não é uma ameaça séria digna de destruição global ou algo assim. Claro, não esqueçamos, alguns deles são diretamente vilões, alguns deles são realmente vilões que não prestam, o Verdade é o maior exemplo disso. Porém, eles não são vilões da série, eles são vilões do mundo. Por exemplo, na série, quem é vilão são os Goblins e não os deuses. Então sim, os deuses são meio que vilões globais em Goblin Slayer. Eles fazem merdas e não interferem muito no mundo, mas pra série em si, são apenas os Goblins e eles não interferem tanto assim no Goblin Slayer em si. Porém, com tudo isso dito, eu digo que sim, com certeza, meus amigos. Os deuses são grandes vilões do mundo de Goblin Slayer. Afinal, eles não ajudam e não interferem as pessoas. Porém, por outro lado, alguns deles atrapalham muito eles. Então, pra mim, eu considero isso um ato vilanesco. E eu queria perguntar o que você acha sobre isso. Comentem nos comentários, porque eu quero muito saber as suas opiniões. Claro, também não esqueça, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, você tem a obrigação, você tem o dever, meu amigo, de deixar o like bolado e se inscrever aqui no canal. É sério, o seu like e a sua inscrição me ajudam profundamente e me apoiam demais no meu trabalho. Deixa o like, se inscreve. E agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou!